conversar um pouco sobre a memória do ser humano. Bom, eu estava pesquisando hoje dia 5, mês 5, dia 2. Então, nas minhas pesquisas eu entendi que a gente na verdade está perdendo uma coisa fundamental para o ser humano, que é valores humanos, por conta de falta de atenção, por conta de falta de memória. Filosoficamente, olhando para a nossa situação atual, a gente pode ver que um dos maiores problemas da nossa geração, da humanidade em si, é foco, atenção. Você sai de casa, não lembra onde deixou a chave, você não sabe onde deixou o cartão, carteira, RG, não lembra mais de nada. Esquece da sua própria data de nascimento, esquece do seu aniversário, esquece do aniversário dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas, o tempo todo. O tempo todo você está sendo bombardeado de informações, o tempo todo você está sendo bombardeado de muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo no mundo. Bem triste, para falar a verdade. Bom, o que eu anotei nesse caderno aqui? Bom, você é jovem e você precisa entender que você precisa viver experiências. Você precisa entender que quanto mais experiência você viver, mais você vai conseguir ter decisões assertivas. Decisões assertivas. Você vai conseguir tomar decisões melhores ao longo da sua vida se você tiver mais experiências. Uma viagem te dá muita experiência. Uma viagem pode fazer você mudar completamente a sua cabeça por estar envolvido em uma cultura diferente, por mais que seja dentro do próprio Brasil, por mais que seja dentro do próprio país. Você tem que sempre buscar a razão e a consciência. E a memória está atrelada nisso, porque a consciência é a sua memória. Se você parar para pensar, sua consciência ela pensa, e quando ela pensa, ela busca informação do que você viveu antes. Ou seja, se você viveu coisas boas, ela sempre vai achar soluções boas, soluções assertivas. Mas se você busca experiências ruins, se você ter experiências ao longo da sua vida ruins, logo você vai agir de forma ruim, vai ter decisões ruins ao longo da sua vida. Você vai ter medo de arriscar, você vai ter medo de dizer alguma coisa para outra pessoa que você deveria dizer, mas você está com medo. Vai ter uma série de consequências ao longo da sua vida. Então, viva experiências boas que vão te trazer bons resultados depois. Como? Uma simples viagem para ali no Nordeste do Brasil. Conheça como se comunica com as pessoas, perda esse medo de se comunicar. Se teve uma experiência ruim por conta de comunicação, tente ir contra essas experiências ruins, porque ela nem sempre vai ser ruim. Eu comecei a me permitir, melhorei bastante. Como é agora, eu tive uma experiência ruim com o YouTube, com gravar vídeo, mas eu estou aqui tentando me abrir para poder melhorar. E eu acho que eu escolhi a pior posição para estar, porque eu acho que eu tô aqui na câmera eu tô baixinho. Bom, a perda de valores, como eu disse. A gente acabou que a gente esqueceu dos valores, cara. A gente esqueceu de como amar uma pessoa de verdade, como tratar uma pessoa bem de verdade, como falar da forma correta de verdade. Porque a gente, digo assim, a nossa geração passada, não passou isso pra gente, entendeu? A gente acabou que se espelhamos em novos valores, se espelhamos em novas ideias e esquecemos de dizer um simples oi, um bom dia. Você pode ver isso mesmo em São Paulo. As pessoas estão focadas em si mesmas, estão preocupadas com seus próprios problemas e quando você passa na rua e ninguém te dá bom dia. Hoje em dia ninguém mais te dá bom dia. Ninguém mais te pergunta se está bem. Por mais que eu seja tão colega, olha eu às vezes passo na rua, não olho pra ninguém, porque não faz parte da minha vida, o problema não é meu. A gente tá muito egoísta. Temos que mudar essa forma de pensar. Temos que começar a agir com um pouco mais de empatia pelo próximo. Como me ocorreu na semana passada,
de estar andando na rua, eu vi um cachorrinho, logo eu pensei, deve ser um vizinho aí, deve ter soltado pra ele dar uma volta. Fui embora pra casa. Quando eu voltei, indo pra escola, o que me acontece? A vizinha estava procurando justamente o cachorrinho que eu vi. Graças a Deus ela encontrou. Mas, se eu tivesse agido com empatia, eu tinha ido procurar o dono desse cachorro. Pois é. E a prova de que estamos muito dispersos ultimamente é que, olhando assim do ponto de vista religioso, cristão, você pode ver nas igrejas, as pessoas não estão mais prestando atenção na palavra, só prestam atenção na música e olhe lá. Se o pastor, o pregador, ele souber pregar, ele vai conseguir chamar atenção. Mas se for uma pessoa que realmente está sendo usada por Deus ali na frente, e aí a igreja está como? Está apoiando, indo para bem longe, esquecendo do que está fazendo ali, preocupado com a hora de voltar para casa, preocupado com o dia seguinte, preocupado com as contas que tem que pagar, sendo que a igreja deveria ser a nossa maior experiência de sabedoria. Fiz todo o ponto cristão, lógico. Não sei como é a sua religião. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar sobre, mas eu não me atentei a esse fato. Bom, por conta disso estamos perdendo valores. A gente já está vendo isso, né? A gente está se espelhando nas ideias erradas porque a gente não tem experiência para conseguir buscar a nossa memória afetiva, a nossa memória em si, do que seria uma pessoa de valor de verdade. Olha nossas influências de hoje em dia. A maior parte deles estão perdidos, andando por aí de qualquer forma e fazendo a gente se perder junto com eles. Além de influências, pastores, líderes religiosos que não souberam pesquisar direito a sua própria religião e acabam difamando e fazendo a gente se perder, levando a gente junto porque somos facilmente influenciados hoje em dia por falta de atenção. A gente cai às vezes num vídeo, vê uma pessoa falando uma coisa bonita, começa a seguir, vai aí, quando você vai ver, você tá pensando que nem ela, da forma totalmente errada e grande prejuízo depois para sua vida, para conseguir mudar isso. Bom, eu vou falar também um pouquinho do mito da caverna, por quê? É uma coisa que o Platão ele fez, conseguiu fazer durante parte da sua vida, se concentrar muito. Ele se concentrou muito e teve um nível de concentração assim absurdo, porque ele pegou os fundamentos que ele aprendeu com Sócrates e seguiu como um baita de um professor. E ele conseguiu manter isso por muitos anos, ou seja, muita concentração, muito foco, que é o que precisamos ultimamente. Ele falou do mito da caverna, ok, a gente está lá na caverna, somos manipulados por sombras, e essas sombras acabam nos aprisionando lá e essas correntes nos tornam uma atenção dependente, que é o que a gente vive hoje, se você parar para pensar. Você está me vendo através de uma tela e essa tela está te influenciando a ficar presa nela para você ganhar dopamina e perder seu tempo, sem que você perceba. Já olhou quantas horas você fica no celular por dia? Eu já olhei. Eu tava ficando 8 horas por dia no celular. 8 horas que eu podia ter gastado da minha vida estudando, se preparando para o Enem desse ano. Podia ter, sei lá, melhorado a minha vida de uma forma drástica, porque 8 horas é muito tempo. Imagina você ficar 8 horas só rolando lá o feed do Instagram ou vendo o TikTok. É uma baita perda de tempo. Temos que começar a nos policiar sobre isso. Temos que começar a olhar para o nosso celular como um instrumento de estudo, um instrumento de informação filtrada. Depois eu vou explicar isso para vocês, talvez no próximo vídeo. O que eu fiz? Eu comecei a olhar e perceber que eu estou perdendo tempo. Tô que nem a geração Z fala, perda de memória, né? Falta de atenção drástica. Você pode ver isso de todos os Gen Z. Todos eles têm uma baita perda de atenção. Por quê? Você olha o vídeo do TikTok hoje em dia, tem um vídeo rolando de um lado e alguma coisa aleatória acontecendo do outro para poder prender a atenção da pessoa, ou simplesmente o áudio de fundo, e é isso. E as pessoas que estão sabendo usar isso estão se dando muito bem.
Se eu fosse você, eu começava a usar esse problema da sociedade para ganhar dinheiro. Não é eticamente incorreto, porque todo mundo faz isso, então acaba que o valor de ético ou não ético sobre isso já se perdeu mesmo. Digo a você, então, nesse vídeo. Viva experiências que melhorem sua capacidade cognitiva de tomar decisões. Busque perder menos tempo no celular e estude. Estude mais, porque esse é o último ano, né? Que a gente ainda consegue abrir um pouco a nossa mente. Pelo menos eu acredito nisso, porque daqui pra frente vai ficar pior. Com o avanço que a gente tá vendo ultimamente, vai ficar pior. Vai ficar muito pior. É, é isso.